que a Bíblia nos ensina sobre divórcio e novo casamento? Parte 07, 8 de fevereiro de 2024. A Bíblia menciona expressamente pessoas fora da igreja que foram consideradas culpadas de violar as leis de Deus sobre o casamento. Vimos que as leis de Deus contra a imoralidade sexual baseia-se na sua lei do casamento. Mas essa mesma lei é a base do ensinamento de Jesus contra o divórcio e o novo casamento. Consequentemente, a lei do casamento, as leis que regulam a conduta sexual e a lei do divórcio aplicam-se exatamente às mesmas pessoas. Em particular, o divórcio e o novo casamento, sem fundamento bíblico, que Jesus disse serem adultério, uma forma específica de má conduta sexual. Portanto, se pudermos encontrar passagens dizendo que os estrangeiros fora de Cristo estão sujeitos às leis de Deus sobre a conduta sexual, então deve ser porque estão sujeitos às leis de Deus sobre o casamento. Segue-se que eles estão sujeitos às suas leis sobre o divórcio e o novo casamento, uma vez que todos permanecem ou caem juntos. Observe estas passagens. 1 Coríntios 5, 9 e 10. Existem fornicadores no mundo, em contraste com a igreja. Consequentemente, as pessoas fora da igreja estão sujeitas às leis de Deus sobre conduta sexual. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Os coríntios foram fornicadores, adúlteros, etc., antes de serem lavados e justificados por Cristo. Deus responsabilizou essas pessoas por obedecerem às suas leis sexuais, mesmo quando estavam fora da igreja. Isto inclui adultério e divórcio, e novo casamento constitui adultério. Colossenses 3, 5 a 10. Aqueles que aceitam Cristo devem abandonar a conduta do velho homem, isto é, a maneira como viviam antes de se tornarem cristãos. Esta antiga vida incluía fornicação, versículo 5. Portanto, as leis sexuais de Deus se aplicam àqueles que estão fora de Cristo. 1 Timóteo 1, 9 a 11. As pessoas que cometem os vários pecados listados estão praticando aquilo que é contrário ao Evangelho. Incluídas na lista estão inúmeras questões morais, mostrando assim que as leis morais estão incluídas no Evangelho. Em particular, as pessoas que cometem fornicação estão violando o Evangelho. Mas o Evangelho deve ser pregado a toda criatura, em todo o mundo. Marcos 16, 15 e 16, 2 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Portanto, todas as pessoas devem obedecer ao Evangelho, incluindo as suas proibições contra a fornicação. 1 Timóteo 5, 8. Aquele que não sustenta a sua própria família é pior que um incrédulo. No entanto, se as leis de Deus sobre o casamento não se aplicam aos incrédulos, como podem eles ser responsabilizados pela sua família? Todas estas passagens mostram claramente que as pessoas fora da igreja estão sujeitas às leis de Deus relativamente à fornicação e ao adultério. Mas o divórcio e o novo casamento antibíblicos constituem adultério. Além disso, se as pessoas estão sujeitas às leis sexuais de Deus, isso prova que estão sujeitas à sua lei matrimonial. E se as pessoas estão sujeitas à lei do casamento, então devem estar sujeitas à lei de Jesus sobre divórcio e novo casamento, uma vez que também se baseia na lei do casamento. As leis de Deus relativas ao casamento e, portanto, suas leis relativas ao divórcio e ao novo casamento aplicam-se às pessoas fora da igreja da mesma forma que as pessoas da igreja. 3.
Se uma pessoa se casa novamente sem base bíblica, o que ela deve fazer para se tornar cristã? Algumas pessoas acreditam que, se uma pessoa se divorciou, não por fornicação, e se casou novamente, quando se tornar cristão, poderá permanecer com seu atual companheiro? O que a Bíblia diz? O ensino da Bíblia exige que tal pessoa deixe seu companheiro antibíblico. Isto é verdade, independentemente de o relacionamento ter sido iniciado antes ou depois do batismo. Deus continua a considerar essas pessoas obrigadas a honrar o compromisso da sua aliança de casamento anterior. Segue-se que toda união sexual no casamento atual é adultério? Segue-se que a única maneira pela qual a pessoa pode ser um cristão fiel é renunciar ao relacionamento marido-mulher, incluindo as relações sexuais com o seu atual companheiro. Malaquias 2, 14 a 16. O casamento é uma relação de aliança que Deus testemunha e responsabiliza as pessoas por honrar. Observe Eclesiastes 5, 4 e 5. Hebreus 13, 4. 1 Coríntios 7, de 2 a 5. A união sexual é lícita apenas com a pessoa com quem temos uma aliança matrimonial válida. Em qualquer outro caso, é fornicação. Romanos 7, 2 e 3. 1 Coríntios 7, 39. A aliança do casamento compromete a pessoa com seu companheiro por toda a vida. Sempre que o nosso companheiro estiver vivo, se tivermos uma relação matrimonial, incluindo a união sexual com outra pessoa, seremos culpados de adultério, mesmo que nos casemos novamente de acordo com a lei civil. Observe que o primeiro compromisso matrimonial continua, enquanto o primeiro companheiro estiver vivo, e não apenas até o batismo. Mateus 19, de 3 a 9. Deus une um homem e uma mulher na aliança do casamento, e o homem não tem o direito de deixar isso de lado. Se um homem tenta deixar isso de lado, Deus ainda o obriga a isso. Então seu casamento subsequente é adúltero. Amém. Tem continuação. Senhor Deus, a Bíblia é nosso manual de instrução e vida aqui na terra. Muito obrigado, ó Deus, porque através do teu Santo Espírito os homens foram inspirados a escrever todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por este livro. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito. Muito obrigado por nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.